E aí, turminha? Tudo bem com você? Nós vamos agora para a nossa revisão de ciências. Nós estudamos sobre a alimentação equilibrada. Você lembra que a pirâmide alimentar é um esquema que possui 5 níveis? E ela tem por objetivo auxiliar na alimentação saudável. Os hábitos de toda uma vida são fortalecidos durante a infância e a adolescência. Aprender a comer bem, comer corretamente, é um dos grandes desafios dessas fases do desenvolvimento, não é mesmo? Mas a criança que aprende a se alimentar de forma correta, com certeza será um adulto muito saudável. Turminha, coloquei o desenho da pirâmide aqui de novo para que nós possamos relembrar cada nível da pirâmide alimentar e como nós devemos consumir esses tipos de alimentos. Então, no nível 1, na base da nossa pirâmide, nós temos a água e exercício físico, e eles fazem parte dos cuidados essenciais com a saúde. No nível 2 e no nível 3, nós temos ali pães, massas, cereais, legumes, frutas, verduras, e eles são a base da alimentação humana, devem ser consumidos diariamente. Já no nível 4, nós temos carnes e proteínas animais. Eles devem ser consumidos em quantidades menores. No nível 5, no topo da nossa pirâmide alimentar, nós temos gorduras e açúcares. Eles podem ser consumidos em pequenas quantidades, somente de vez em quando, hein? Você se lembra quando nós falamos da higiene bucal? Então, a saúde bucal depende de uma higiene bucal correta. E aí nós podemos citar os seguintes cuidados: escovar bem os dentes todos os dias e principalmente com uma escova de cerdas macias. Assim, a escovação vai ser mais fácil. Nós devemos utilizar pasta de dente com flúor e não podemos esquecer de usar o fio dental. Devemos sempre ir no dentista. E, claro, temos que cuidar da nossa alimentação, evitando muitos doces, não é mesmo? Bora lembrar sobre os micro-organismos? Então, os seres microscópicos são aqueles em que eu não consigo ver somente com os meus olhos. Eu preciso de um equipamento especial, o microscópio. Se eu analisar a origem da palavra micro-organismo, eu vou ver que micro quer dizer pequenos e organismos, seres vivos, e alguns deles podem nos causar doenças. Os grupos que compõem a classe dos micro-organismos são as algas, as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus. Bora lembrar cada um deles? Vamos começar pelas algas, as minhas favoritas. Elas podem ser bem grandes, então eu digo que elas são macroscópicas, ou podem ser bem pequenininhas, microscópicas, e aí eu preciso utilizar o microscópio para vê-las. Elas podem viver na água salgada do mar, ou na água doce de lagos, rios, lagoas. Elas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas, principalmente porque elas são as grandes responsáveis pela produção de oxigênio do planeta. Agora, as bactérias. As bactérias são micro-organismos que ajudam a natureza de uma forma geral, mas algumas delas podem causar doenças e prejudicar a nossa saúde. Alguns exemplos de doenças causadas por bactérias são o botulismo, a tuberculose e a salmonelose. Os fungos. Então, os fungos eles também podem ser grandes, macroscópicos, ou bem pequenininhos, microscópicos. Muitos deles são comestíveis, você lembra? Como os cogumelos, existem vários tipos de cogumelos que nós podemos comer. Outros auxiliam na preparação de alimentos, como pães, iogurtes, queijos. Bora lembrar dos protozoários? Existem muitas espécies deles. A maioria vive na água e alguns causam doenças aos seres humanos. Alguns exemplos de doenças causadas por protozoários são a malária e a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença tropical causada por um parasita que vive no inseto barbeiro. Esse aqui da foto. Bora lembrar sobre os vírus? Então, eles são organismos acelulares. Isso quer dizer que eles não são formados por células, mas mesmo assim, eles carregam material genético. Eles possuem DNA ou RNA.
e por isso eles são capazes de causar doenças nos seres humanos, em plantas e até mesmo em animais. E eles são os grandes responsáveis pela maioria das doenças infecciosas. Vamos lembrar algumas doenças causadas por vírus? Nós temos a gripe, a dengue, a hepatite, a catapora e a mais recente doença, a Covid-19. Turminha, espero que você tenha lembrado o conteúdo da nossa prova e eu tô daqui torcendo para que você tire nota 10. Um beijo!